Higiene Bíblica, por James White. Capítulo 6. O poder do apetite. Deus planejou que o apetite fosse servo do homem. Quando controlado pelos poderes morais e intelectuais, é uma das dádivas abençoadas de Deus, mas quando se torna senhor, torna-se um tirano degradante, suprimindo do homem aquilo que é nobre e divino. Recuamos na imaginação por longas eras, até nos encontrarmos em meio às glórias do Éden, antes da entrada do pecado, e ali nos deparamos com o doloroso fato de que um dos pontos mais fracos do caráter de Adão e Eva, embora em toda a perfeição da masculinidade e feminilidade, era o apetite. Sua incapacidade de exercer autocontrole sobre esse ponto, juntamente com sua curiosidade e ambição, levou-os à queda. À medida que a consequente escuridão moral e a tendência de declínio aumentavam a cada geração sucessiva, o reino do apetite tornou-se mais degradante e supremo. Se o apetite pôde levar nossos primeiros pais a um ato de desobediência vil, qual deve ser seu poder sobre os homens e mulheres do século XIX, em cuja natureza física, mental e moral ainda persiste a mácula da queda, com todos os agravos adquiridos desde que Adão e Eva cruzaram os portões do paraíso? É verdade que entre os patriarcas e profetas havia homens que andavam com Deus e eram senhores, não escravos, do apetite, como Daniel e seus amigos, que se recusaram a se contaminar com a comida e o vinho do rei. Os apóstolos tratam da temperança cristã de maneira muito direta. O apóstolo Paulo diz que todo aquele que luta por domínio se abstém em tudo, e então acrescenta, aplicando a vida cristã: esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Vivemos em uma era notável para as Bíblias, com as Sagradas Escrituras sendo lidas em 252 línguas e dialetos, e, no entanto, provavelmente nunca houve uma época em que o povo das terras cristãs tenha estado mais completamente sob o domínio do apetite. O Evangelho é pregado em todos os lugares. Disse que apresente uma era de maravilhosa luz e liberdade evangélica, mas, infelizmente, o Evangelho, como é frequentemente pregado em nossa época, dificilmente toca os apetites e paixões dos homens. E por que deveria, quando tantos dos mestres da religião não se sentem chamados a renunciar ao vinho e ao tabaco ou a conter o apetite? Muitos homens da temperança, com a causa da temperança em declínio no que se refere a bebidas intoxicantes em suas mãos, estão sentindo que pouco pode ser feito para reformar os bêbados, ou para impedir que os jovens se tornem bêbados, enquanto se entregam ao uso do tabaco. A única maneira de curar os homens do amor pelo uísque é restaurar o apetite ao seu estado natural. E isso nunca poderá ser feito enquanto o uso comum e livre de tabaco, chá e café for mantido. A única maneira de formar homens verdadeiramente temperantes é ensinar as pessoas a abandonar todos os hábitos não naturais e a usar apenas as coisas que Deus designou para o uso do homem, e estas em seu estado natural, na medida do possível. Basta refletir um momento para ficarmos atonitos com o hábito não natural, caro e degradante do uso do tabaco. Não precisamos dizer que é um hábito imundo. Se os mascadores de tabaco engolissem o que é tão doce em suas bocas, em vez de cuspi-lo para o aborrecimento das pessoas mais limpas, seu caminho seria menos ofensivo, mas, em vez disso, eles jogam na rua, em locais públicos e nos carros aquilo que é extremamente odioso para todos os que não são iniciados no hábito repugnante. O hábito é antinatural. Nenhum rapaz em 1000 gostou do tabaco quando provou pela primeira vez. E, além disso, a maioria dos meninos sofre de uma doença terrível e passa por uma luta árdua ao receber sua primeira lição sobre o uso do tabaco. Então, por que eles criam um hábito tão antinatural e repugnante? Mas uma resposta pode ser dada. O hábito é tornado respeitável por juízes, advogados, ministros, médicos e homens de todas as classes, e sua influência está pressionando nossos queridos rapazes, com poucas exceções, a esse terrível vício. E esses homens, especialmente aqueles que professam ser embaixadores de Cristo, terão que responder pelo resultado de sua influência no julgamento final.
999 em cada 1000 inebriados pelo tabaco ficariam felizes em se livrar do hábito, mas tornaram-se escravos do apetite e não têm a coragem moral para perseverar nessa abnegação e passar pelo sofrimento necessário para dominar o vício. Não estamos escrevendo apenas sobre a condição de alguns. É um fato doloroso que a maioria dos homens de nossa época tenha se rendido à regra degradante do apetite pelo tabaco. Sei que é uma prática imunda, cara e prejudicial, disse o ministro, e eu daria $300 para me livrar do tabaco, mas o hábito se forma e eu não consigo superá-lo. Não faltaram oficiais em nossos exércitos, durante a última guerra americana, que pudessem liderar seus homens na luta mais acirrada sem o tremor de um músculo, e ainda assim não tivessem coragem suficiente para abandonar o hábito de fumar. É a mente que faz o homem. Na mesma proporção em que o apetite e a paixão se fortalecem com a indulgência excessiva, as faculdades intelectuais e morais se enfraquecem. E na mesma proporção em que o moral e o intelectual são fortalecidos pela abnegação, as condições saudáveis são restauradas, o apetite mórbido é destronado e as correntes caem da vítima escravizada. As restrições das Sagradas Escrituras e a abnegação especialmente ensinada nelas são necessárias para salvar os homens do poder controlador do apetite. Os sentimentos expressos por Cristo e seus apóstolos sobre este assunto são os mais puros dos puros. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Jesus. Purifiquemo-nos de toda a imundícia, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Paulo. Abstende-vos das concupiscências carnais, que combatem contra a alma. Pedro.